Boa tarde a todos. Sandra, Solange, um prazer imenso estar aqui com vocês, especialmente com esse tema tão especial, não é? Eu queria, em primeiro lugar, vou fazer o meu agradecimento e pedir para vocês também já darem uma boa tarde. Eu gostaria de agradecer, em especial, por este painel e pela mente aberta para que nós tragamos todas as discussões sem censura aqui ao Josier Vilar, ao Rodrigo Vilar, ao FIS, por essa tão gostosa sala de bate-papo com duas mulheres encantadoras e com um tema tão especial. Então, meu boa tarde, e eu gostaria de deixar aqui Sandra e depois Solange para um boa tarde para a gente começar. Bom, boa tarde, Cláudia, Solange, o meu agradecimento também ao Josier, ao Rodrigo, e é uma alegria muito grande participar pelo segundo ano do FIS, né, do FIS 20. É um debate muito interessante, onde nós estamos falando de inovação, e principalmente nesse debate, né, o papel das mulheres na transformação da saúde. A gente sabe o quanto é importante o nosso papel, e nós vamos aqui hoje debater um pouco e falar um pouco disso. Então, é um prazer muito grande, uma alegria estar com vocês. Muito obrigada. Isso, eu vou agradecer da mesma forma, reiterando as palavras da Cláudia, da Sandra. Prazer enorme ver vocês. A Cláudia já não vejo há algum tempo. Uma graça, muito obrigada pelo convite, oportunidade de estarmos juntos. O Josier é um excelente anfitrião e mais do que um promoter da saúde. No âmbito da saúde, no ramo da saúde, as mulheres, né, como a gente sabe, são mais do que protagonistas. Só tenho que dar meus parabéns a todas as profissionais que atuam com brilhantismo, com dedicação, com amor, com honestidade e com o propósito de estar sempre agregando valor para a saúde da população. De novo, muito obrigada e parabéns a todas e a todos. Eu vou fazer questão de apresentar vocês, apesar de que vocês dispensam apresentações. Sandra Costa é cofundadora e presidente do Conselho de Administração do Seibem Medicina Diagnóstica, e a Solange Beatriz Palheiro Mendes é diretora de Relações de Consumo e Comunicação da CNSEG. De verdade, gente, elas têm esse cargo, mas são líderes na saúde e inspiração para muita gente. E por isso que eu queria começar, a gente tem um tempo definido, então começar aquecendo essas turbinas com algo especial, já que a gente está falando de saúde. A gente sabe que o cenário e as notícias são notícias muitas vezes com manchetes assustadoras. E nos últimos dias, olhando para o cenário mundial, com eleições americanas, com acesso da população e o número de pacientes nessa pandemia, nós temos hoje algumas notícias que nos parecem catastróficas no momento em que o Brasil precisa de um pouco de otimismo. Não obstante ao cenário mundial que eu citei agora, a gente tem um cenário peculiar no Brasil. Esse cenário peculiar diz respeito à população que quer e a cada eleição pede mais acesso à saúde, que é a base para que uma economia tenha um ramp-up novamente adequado, ou seja, pessoas saudáveis para irem e empregarem e serem empregados adequadamente. Eu queria que vocês, diante dessa realidade cruel para alguns cidadãos, contassem para mim um pouquinho do que vocês têm como visão da saúde no Brasil, 2020, como nós estamos, e aquecendo as turbinas, como que vai ser esse futuro de 2021 a 2024
em 5 minutinhos para que a gente esteja aquecida para as próximas perguntas. Eu queria começar com a Sandra, se for possível, e depois Solange, para depois eu fazer perguntas individuais para cada uma. Visão de vocês. Sandra, por favor. Só abre teu microfone, por favor. É verdade. Então, Cláudio, o que você descreveu aí, nós temos momentos aí, mas o setor de saúde no Brasil, ele tem realmente inúmeros desafios, né? A gente tem, por exemplo, o envelhecimento da população, que nós já falávamos há 5 anos e hoje já é uma realidade, e as pessoas estão vivendo mais e precisarão cada vez mais de envelhecer bem e com qualidade de vida, e com isso não sobrecarregar ainda mais o nosso sistema, e por isso um sistema cada vez mais integrado, a gente acredita que seja fundamental. E aí a tecnologia tem um papel muito importante. Nós vimos na pandemia, né, o quanto isso se acentuou com o uso intenso da telemedicina como uma ferramenta de acesso, e nós acreditamos que esse é um caminho sem volta. E outro problema, quer dizer, que nós temos que frisar, que o Brasil é um país de dimensões, é um país continental, e com uma diversidade enorme. E também na estrutura, no setor de saúde. Sendo assim, serão necessários, então, eu acredito, investimentos em medicina preventiva, tanto com ampliação no sistema de atenção primária, bem como na medicina personalizada. Então, eu acredito que é daí que virão muitas soluções para que a gente tenha um cuidado, digamos, mais direcionado e completo do paciente. E não só com novas técnicas, né, e tratamento, mas também, de fato, né, acompanhando o paciente em toda a sua jornada de saúde ao longo da vida. E outro ponto que eu vejo que é importante fortalecermos estudos e parcerias público-privadas para termos um sistema integrado com o paciente no centro do cuidado e com informações mais completas, porque isso realmente é fundamental. Enfim, o que eu vejo é que a pandemia nos deixa um legado, né? E a importância, né, do investimento na educação, na ciência, na pesquisa, porque realmente nós só conseguiremos ter um sistema melhor e mais forte se tivermos cada vez mais investimentos nessas áreas. É isso, Cláudia. Muito bom te ouvir, Sandra. É muito bom te ver também, porque a gente nem se vê direito mais. É verdade, né, é verdade. Dá uma sensação de querer estar junto, né? A gente tem alguns protocolos de live que fica todo mundo assim, fica no centro, faz isso, faz aquilo. De verdade, a gente queria estar se abraçando e estando juntas, porque muita gente pensa na saúde que a concorrência nos distancia. E não distancia, não. Nós vamos falar mais disso aqui, porque mulheres têm uma inteligência acima disso, acima do ego. E é muito bom a gente poder estar aqui juntos. Solange, eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão. Que visão é essa do que a gente está vivendo, que a Sandra trouxe alguns pontos aqui que eu até anotei para a gente explorar. E como você vê, você que é uma mulher que comandou aí a Federação Nacional das Operadoras de Saúde, das seguradoras, esse acesso que todo mundo pede com a prestação de serviço dessa pandemia, e num Brasil que tem que decolar, como você enxerga isso? Microfone. Isso. A Sandra, eu acho que ela foi de A a Z, né?
porque ela cobriu todos os pontos, e isso daí é um mar de discussão e de trabalho que se tem pela frente, né? Não há dúvida de que a Covid atingiu todos os setores. Eu acho que o ramo da saúde foi mais impactado e exigido, né? Nunca se falou tanto, né, de atendimento, de foco do paciente, segurança dos profissionais, ação de prevenção e cuidado, redução dos riscos, né, desnecessários. Agora, esses temas sempre tiveram presentes, né, na agenda, na nossa agenda, de quem milita em saúde. Mas agora o bom é que eles fazem parte da agenda popular, né? Pena que o governo não esteja dando a necessária firmeza e planejamento, né, para essas ações. E pela primeira vez o que a gente viu foi que o SUS não foi alvo das críticas, né? Isso aí foi uma coisa boa, né? Eu, embora sempre tivesse pelo lado da saúde suplementar, embora minha origem lá atrás no governo, sou uma defensora do SUS. Né? A gente tem que prestigiar o SUS. Mas também a participação privada ela foi bem-vinda nesse momento. Né? Ela foi reconhecida como importante, né, e no seu devido lugar. E como você falou, como é que vai ser essa retomada, então? A discussão antiga do acesso, né, como é que fica o financiamento, os recursos. E se a gente olhar para trás, né, a saúde começou com o cliente individual, depois passou para o mercado corporativo, que hoje, né, é o grande público da saúde suplementar. Mas aí lá atrás veio a crise com a queda da inflação e as dificuldades que o setor enfrentou, e resultou na Lei 9656, isso tudo para chegar na Lei 9656. E vocês sabem que eu participei, né, da elaboração da lei, lá atrás, na época, pelo governo, pelo Ministério da Fazenda, SUSEP, e depois fiz parte da primeira gestão da ANS como diretora, e éramos duas mulheres, né? Eu e a Maristela, eu pelo lado das operadoras, e a Maristela pela Maristela Gregori pela fiscalização. E nesse momento, sem querer me alongar, porque eu sei que o tempo é curto, mas eu queria fazer uma homenagem à Marta Oliveira, que também foi diretora da agência em gestões mais à frente, e que deu uma enorme contribuição para a saúde da mulher. Meus parabéns à Marta, foi um orgulho, né, trabalhar com ela lá atrás, depois vê-la como diretora, porque fez e faz um trabalho excepcional, e a contribuição dela para a mulher foi muito grande na regulamentação da agência. Né? E a Lei 9656, então, incorporou, né, conceitos de integralidade, acabou com aquelas iniquidades. Eu acho que foi positiva, sim. Tá? O eixo da regulamentação foram dois, o econômico-financeiro e o assistencial, né? E quais foram, então, o que se teve por objetivo, né? Na verdade, se procurava conciliar a garantia assistencial, né, com a regulação de solvência das empresas, com vista a se ter um mercado com rigidez financeira e, portanto, com possibilidades, né, e com vistas a crescimento, e com isso propiciando maior acesso à população e serviços de melhor qualidade. Agora, alcançamos isso? Esse é o ponto, né? Eu diria que ainda não. Né? Então, na verdade, nós precisamos ter coragem de discutir a mudança da Lei 9656. Né? E por que coragem? Porque são pontos sensíveis da regulação, pontos que todos teremos que ceder, né? Empresários, né? Consumidores, não é? Prestadores de serviço, e na hora que se senta na mesa para essa discussão, a conversa fica muito difícil, tem sido muito difícil. Mas eu não perco as esperanças, né? Então, eu acho que nós estamos aí, sim, para mudar, né?
Os desafios são sempre os mesmos, né? Ou pelo menos grande parte deles, como a Sandra colocou, temos uma inflação médica alta, né? No mundo é 40%, no Brasil está em torno de 300%, quer dizer, muito acima de qualquer índice de preço ao consumidor, tem o envelhecimento, a transição epidemiológica, que agora se tem esses vírus, né? Nos afrontando, o desequilíbrio das rendas, o avanço tecnológico, que sempre foi assim, desafiador para o controle de custos, mas que agora ele ganhou um espaço, né? Por quê? Porque a adoção dessas novidades, elas, na verdade, estão facilitando o acesso à saúde, né? E esse caminho, como a Sandra falou, ele é sem volta, né? Nós vimos setores como de entretenimento, né, o setor financeiro mesmo, já utiliza em abundância esses recursos, né? A telemedicina chegou, né, nesse momento de pandemia né, ela tá se consolidando, está tendo uma boa aceitação, o prontuário médico, né, finalmente, né, tá se disseminando, os serviços de diagnóstico incorporam essas novidades, né, em larga escala, melhor do que eu, tá, Cláudia, para falar a respeito. A gestão de saúde caminha também a passos largos, favorecendo tomada de decisão, facilitando processos, evitando desperdício, fraude e até racionalizando despesa. E quanto à velha questão do controle de custos, esta terá que se valer efetivamente de também antigos, mas agora prestigiados princípios, né? Como foco em prevenção, a Sandra falou, orientação para boas práticas de promoção de saúde, também já foi dito, e tudo pautado em indicadores transparentes, né? A população está exigindo, todos nós estamos exigindo métricas, transparência, para que todos possamos juntos, né, decidir e ter melhor avaliação. Então, nos próximos anos, eu espero que essa crise tenha deixado um legado positivo, o setor vai estar se utilizando em massa de recursos tecnológicos, também focando em promoção e prevenção, né, de doenças, a atenção básica, né, está aí, e tanto o setor público como o privado se empenhando em propiciar maior acesso e qualidade de vida à população. Então, resumindo, eu diria o seguinte, que nós temos que ter coragem de 9656. Quanto a fortalecer o SUS, isso é parte PRI, eu acho que não está nem na mesa, acho que todos nós concordamos com isso, mas, insisto, temos que ter coragem para mudar a Lei 9656. Era isso que eu tinha para dizer. Muito bom, obrigada, Solange. Agora eu queria pedir eu vou fazer algumas perguntas individuais para que a gente seja rápido e dê tempo da gente abordar vários assuntos. Então, Sandra, eu já falei sobre inspiração, sobre essa mulher que você empreendedora, desbravadora, num local onde o Brasil não acreditava que seria um local tão importante para o Brasil, que é o Centro-Oeste. Você iniciou uma carreira empreendedora na saúde, ainda mais na saúde. Eu queria que você trouxesse para as mulheres e para os homens que estão nos assistindo 3 características que você considera fundamentais, prioritárias. É lógico que nós poderíamos citar várias, mas eu queria que você trouxesse 3, em 2 minutinhos, falasse sobre elas, para que uma mulher que esteja começando ou que esteja inspirada em você e quer dar o primeiro passo, ou que está na carreira e quer olhar para a sua carreira como uma oportunidade e que eventualmente não tenha condições de ser empreendedora, mas quer ser ou uma executiva ou até uma técnica dentro da sua área exemplar, quais as 3 características que você fala, essas não dá para esquecer, tem que carregar com você? Conta para a gente, Sandra. Então, Cláudia, peraí, vamos lá. Já abri aqui? Abri aqui. Então, olha, eu acredito que o primeiro passo é identificar se você tem o perfil empreendedor, né?
como você falou, existem algumas características que, a meu ver, ajudam muito. Eu acho que o primeiro Solange falou, e o primeiro é a coragem, né? A coragem para enfrentar o desconhecido. E é importante também não ser averso ao risco, né? Depois vem a resiliência, né? A resiliência, eu falo que empreender no Brasil tem inúmeros desafios e limitações, mas com uma perspectiva de que é possível, né? A gente sabe que é possível, a gente vai tendo pequenas, grandes vitórias. Então, isso aí a gente é testemunha disso. E, por fim, eu falo que é a autoconfiança, né? A autoconfiança e a energia para colocar os seus sonhos em prática. Porque acreditar no próprio sonho já inspira muitas pessoas a trabalharem com você para o mesmo propósito. E outra coisa também, Cláudia, que eu vejo assim que hoje as coisas são tão mais fáceis e a nova geração de empreendedoras e líderes tem acesso a um conjunto de sistemas e ecossistemas que apoiam e investem no desenvolvimento de empreendedoras, que nós não tivemos isso na nossa época, né? Que são apoios subsidiados por empresas ou outros autofinanciados. Enfim, isso tudo ajuda bastante, né? E o acesso também ao conhecimento, a boas práticas, a modelos de gestão, isso tudo ajuda muito para estruturar um modelo, um plano de negócio. E a gente vê aí o Sebrae constantemente com o Endeavor, aceleradoras, incubadoras. Enfim, eu falo como empresária e como parte, né, do Grupo Sabin, nós estamos sempre também hoje, né, apoiando, devolvendo, né, apoiando e investindo também em diversos projetos e negócios de impacto. Né? E mais importante também, aí, para novas empreendedoras, né? Ela acha que é preciso entender que no mundo atual a capacidade de adaptação, né, é muito importante, porque muitas vezes a gente precisa de pequenos ajustes no negócio, na vida. Então, é fundamental para que se consiga aproveitar as oportunidades dentro de um contexto. E outro ponto importante, né, que eu acho que é importante a gente frisar, é a questão do aprendizado constante. Né? Eu acho que a gente aprende todos os dias, então essa sede do conhecimento, isso é muito importante, é preciso estar em constante desenvolvimento, estudando e buscando sempre novas habilidades e o autoconhecimento. Então, eu acho que é o que a gente vai sempre buscar. Muito bom, muito assunto, né? Pena que a gente tem pouco tempo, que daria para explorar muitos, né? Obrigada, Sandra. Agora eu vou perguntar para Solange. Solange, a Sandra falou de uma abordagem da característica, do atributo. E eu queria trazer você para falar da ação. A gente sabe que 70% a 80% das mulheres estão na base da pirâmide da saúde. O que significa isso? Mulheres que trabalham na ponta de forma assistencial ou em fábricas de equipamentos, de insumos, prestadoras de serviço em hospitais, clínicas, laboratórios, planos de saúde na área de faturamento e outras áreas e assim por diante. E a gente não vê, ou vê, eu não vou nem dizer que é menos de 10%, porque é muito menos de 10%. A gente vê de 3% a 4% de mulheres na liderança, e aqui eu não estou falando só de CEO, eu estou falando lideranças diárias, que é assim que se começa, liderança de marcas, de empresas, de setores. A gente não vê isso na saúde. É uma tendência, graças a Deus, você citou aí a Marta, nós temos outras pessoas, tanto de empresas de diversas áreas e setores diferentes dentro da saúde, mas se a gente olhar para esse futuro, olhando para a ação, para a atitude, apesar dessa herança ruim cultural, o que a gente poderia fazer para efetivamente e de forma mais rápida
além desses apoios que a Sandra falou, transformar as pessoas, as mulheres, em lideranças que vão levar esse Brasil para o futuro de uma maneira melhor e mais rápida. E aqui não desmerecendo os homens, porque a mistura é que faz o caldo gostoso. Mas o que fazer para esse desequilíbrio não ser tão grande, para que a gente traga um equilíbrio maior nessas lideranças? Conta para a gente qual a sua opinião. Esse tema das mulheres na base da pirâmide não está só na saúde, muito pelo contrário, a saúde é até referência por ter uma maioria de mulheres, né? Essa questão da base, ela permeia todos os nossos setores, o setor de seguros também é assim, né, onde se tem uma grande maioria de mulheres, mas também não ocupando cargos de gerência ou cargos de executivas, né? Eu acredito o seguinte, Cláudia, tem que haver desenvolvimento pessoal e profissional, né? Na linha do que a Sandra acabou de dizer também, né? Quer dizer, você tem que crescer, você tem que ter, tem que se fortalecer para poder vislumbrar, acreditar e ir para frente. Agora, eu acho que, acima de tudo, esse engajamento das mulheres, ela tem que ter uma forma mais organizada, tá? Em torno do propósito efetivo desse enfrentamento das dificuldades, né, com as quais elas se deparam sempre, né? Olhando para crescimento, para o reconhecimento das mulheres, profissionais ou não, né? Então, as mulheres, elas precisam inspirar outras mulheres a serem corajosas, conscientes, confiantes, né? Eu não estou querendo com isso tomar partido, fazer essa coisa sectária, homens e mulheres, mas só que no atual estágio que a sociedade no mundo está, precisamos sim, as mulheres precisam se fortalecer e se unir. E eu acredito que a liderança feminina é diferente da masculina, e que precisamos manter as nossas características, tá? E as nossas diferenças para crescer. Então, precisa ter coragem de se mostrar, acreditar naquilo que daquilo, nas suas avaliações. E nós, se somos líderes, temos que ter coragem também para fazer o diferente, enquanto somos líderes. Não ficar buscando padrões masculinos, né? Eu acho que nós temos que perseguir, sim, resultados, sucesso, eficiência, mas com os nossos padrões, tá? As mulheres vêm obtendo conquistas, né, ganhando cada vez mais espaço no mercado, apresentando mais escolaridade, né, estão mais envolvidas com o empreendedorismo. Eu acho que as mulheres têm se destacado nesse ponto, têm ocupado cargos mais altos, sim, é verdade, mas o caminho é árduo, é longo e eu diria que é longuíssimo, tá? A realidade ainda é de sobrecarga maior do trabalho doméstico, de salários mais baixos da função de mesmo nível, de violências motivadas pelo gênero. E aí, cargos de liderança não é um cargo fácil, né? Ele demanda muito tempo, dedicação, investimento profissional, e equilibrar, então, esse trabalho com a vida doméstica, família, amigos, exige muita habilidade, né? Muitos dizem assim, eu soube dividir meu tempo. Não, eu tive uma família meus filhos, né, que foram extremamente compreensivos, mas a gente fica nesse cobertor curto, né? Então, tem que ter muita determinação, né? E o empoderamento é se reconhecer como plenamente capaz de crescer profissionalmente e de liderar com efetividade aquele negócio, né? Ou seja, uma palavra que a Sandra colocou e eu estou enfatizando, autoconfiança. O primeiro passo é a mulher se perceber capaz. Ser percebida pelos outros vai ser o próximo passo. Mas, em primeiro lugar, ela tem que se perceber, né? Agora, precisamos de apoio, né? E o apoio deve vir principalmente, então, das próprias mulheres, né? De forma organizada, por meio de grupos, associações, né? Não estou aqui panfletando, não, mas eu acho que tem que ter essa união.
né? E muitas vezes, em alguns ambientes de trabalho, a gente diz que a chefe é pior do que o chefe, né? Então, eu acho que as mulheres precisam se entender que elas precisam estar unidas para aquilo. Né? Nós, no mercado de seguros, nós temos a AMES, que é a Associação de Mulheres do Mercado de Seguros, que atua nesse sentido, não é? É uma forma que o mercado encontrou, tem as corretoras, que também são muito atuantes, e nós, na CNSEG, então, nós temos um grupo de trabalho próprio para tratar de diversidade e inclusão, aonde eu diria que, então, o sexo feminino é o primeiro desses itens, né? Então, são vários os obstáculos, e o principal é a cultura, então, machista, né? Ou talvez fosse melhor falar masculina, não sei, né? Mas que é uma cultura estrutural, né? Por isso, não dá para a gente lidar de uma forma, assim, muito light, tá? É uma cultura estrutural, né? Onde as oportunidades são dadas aos seus parecidos. E hoje, quem é que está, vamos dizer assim, no poder, né? É a prevalência masculina. Então, as escolhas recaem sobre os seus iguais. Não há nenhum parte-pri, não quero mulher. Não é isso. É que ele se olha no outro homem e se identifica naquele outro homem, né? Então, a cobrança também para as empresas tem sido muito grande, né? E a semente já foi plantada. Eu acho que todas as empresas, as grandes empresas, elas estão com várias ações, né, nesse sentido. E acho que ações objetivas, por exemplo, por parte das empresas, terem metas para reduzir a diferença, né, na proporção de cargos ocupados por homens e mulheres, principalmente nos quadros de gerência e de executivos, criar instâncias para a implementação dessas ações, tá? Porque não basta, né, se ficar nesse mimimi, nesse blá, 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 precisamos, não. Tem que ter ações efetivas, então tem que ter comitês criados, né, responsáveis por aquelas ações, né, fazer parte do planejamento da empresa. E, paralelamente, né, aliás, não sei se é paralelamente, mas da mesma forma, eu acho que a gente tem que incentivar que hajam ações de engajamento da alta liderança das empresas. Se a alta liderança não estiver envolvida, o esforço para baixo acaba sendo praticamente inócuo. E a participação, então, de homens, né, nos debates e nas iniciativas. Eles têm que vir para junto. Eu, quando faço eventos lá na CNSEG, voltado com esse tema, eu falo o seguinte, olha, eu não quero só mulher na plateia, não. Pode chamar os funcionários homens também, porque só com mulher não dá certo, tá? Temos que desmistificar rótulos, né? Essa coisa porque você é bonitinha, ou porque você é que tem que cuidar disso, ou porque você tem... Não dá, né? Eu acho que nós temos que nos colocar de igual para igual, né? As mulheres têm que saber a sua posição e têm que saber enxergar essas fragilidades, né? E, por fim, eu vou falar de uma coisa que eu falo sempre, né? Eu acho que a gente tem que perseguir valores, né? E, no caso, para uma líder, né, o que são valores? Humildade, disciplina, respeito e reconhecimento à equipe, concentração, boa comunicação, ausência de narcisismo, personalidade discreta, capacidade de decisão e assumir as suas responsabilidades, habilidade técnica com inteligência emocional, atenção ao que está ao seu redor, ao seu contexto, criatividade e honestidade moral e intelectual. Tá? Agora, acima de tudo, não basta perseguir esses valores. A gente tem que demonstrar que prestigia e que está realmente, firmemente, na busca de alcançar todos eles. É esse o meu recado para nós, mulheres. E para os homens, né? E para os homens. E para os homens, exatamente. Eu sei que eu não tenho muito tempo, a gente tem 2 minutos e pouco, assunto para papo para mais de metro, né? Como dizem os mineiros. Vamos dar sugestão ao Josier. Josier, deixa a gente o dia inteiro, que a gente... Dizem que as mulheres gostam de falar, mas que elas gostam de falar
ouçam, né? Vale a pena. Muito gostoso, porque deu para a gente cobrir um pouco do arcabouço desse mundo feminino na contribuição e na transformação da saúde. Eu queria trazer uma palavra, eu vou sair do script, tá? Eu vou trazer, já que a gente tem pouco tempo, eu vou trazer uma palavra e 1 minuto para cada uma. Então, eu tenho 15 segundos, 1 minuto e 1 minuto, para que a gente possa falar um pouquinho sobre a palavra colaboração. Eu gostaria que vocês duas, 1 minutinho só para cada uma, então eu queria que vocês olhassem para o cronômetro e garantissem esse 1 minuto sobre a palavra colaboração na transformação. Como que vocês enxergam a palavra colaboração na saúde nesse momento? Sandra? Eu acredito que essa palavra é a palavra que é o momento que nós estamos vivendo e é o que nós mais estamos fazendo neste momento, né? E eu acredito que principalmente, né, as mulheres, elas são na saúde, né? Assim, nós somos as grandes guardiãs da saúde na família. Nós conhecemos muito das necessidades relacionadas ao cuidado, e esse é o momento de colaboração, de cuidado, de cooperação, em todos os sentidos. Então, as mulheres têm um papel fundamental neste momento também de colaboração mesmo, né? Então, eu acredito que agora, neste momento, tê-las participando de times de desenvolvimento, na liderança, de projetos colaborativos, de projetos de inovação, é muito estratégico e é muito importante, não só para o setor de saúde, mas também para todas as empresas, né? Para toda a empresa. Eu acho que isso é fundamental. Obrigada, Sandra. Solange, nosso 1 minutinho. Você sabe que você tem sempre que me controlar, né? Não é de hoje que eu estouro o meu tempo. Olha, a palavra colaboração é isso, é a participação dessas partes envolvidas. E o que é isso, né? O espaço é único, né? Então, nós temos que ceder espaço, né? Para mim, colaboração é isso, é ceder o seu espaço para o outro, para que o outro também ceda e você também possa aproveitar, né? E aí não é olhando para si, é olhando para o conjunto, porque é aquela questão do ganha-ganha. Todos queremos ganhar e todos podemos ganhar. Mas ao ganhar, a gente tem que ceder um pouco, tem que dar um passo atrás. E aonde entra a participação feminina e esse olhar feminino, né? É o olhar sobre aquilo que é importante naquele momento ser alcançado, né? E aquilo que pode ser compartilhado, e aquilo que pode se abrir mão, né? Sem desprezar os cuidados, a proteção, os resultados, tá? Mas tem que se ter sensibilidade para alcançar o que se quer. Não vamos alcançar esse sucesso se a gente não perder um pouco. E quando eu falei da reforma da Lei 9656, é disso que eu estou falando, né? A lei veio, né, regulando só as operadoras, né? Regulando uma parte, esse foi um grande erro. Não sei se deveria regular outros atores ou se deveria também não regular nenhum, né? E deixar um grande sistema se coordenando. O que não é possível, a gente também já sabe no sistema de saúde suplementar, porque as assimetrias são grandes, então merece sim a regulação. Mas todos têm que estar envolvidos. Você não pode exigir somente de uma parte, você não pode também cobrar somente de uma. Todos têm que estar naquela parceria. Não pode ter reclamação só de um, né? Não pode ter sucesso e resultado só do outro. E colaboração, para mim, é isso. E não é só na saúde, não é na vida, né? Em família a gente faz isso, né? Verdade. Bom, nosso tempo estourou, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com essas duas mulheres sensacionais e agradecer novamente ao FIS e trazer para vocês que as mulheres
transformando, vão trazer cada vez mais conteúdo e garantia de valor. E isso a gente precisa para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada a todos, que vocês tenham uma ótima tarde e um excelente fórum. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Bom, Cláudia, muito obrigada.